porque ela Alberto, eu fiquei muito tempo sem encontrá-la, né? Mas eu fiquei sabendo que ela fez... Ela escuta o programa. Escuta o programa, que já é ótimo, mas ela fez direito, ela fez, que mais? Filosofia, pedagogia, psicologia, é doutora, pós-doutora, ela é amiga de um primo meu. Enfim, a gente nunca conviveu muito depois que a gente foi colegas, mas a gente sempre se acompanhou, assim, né? Acompanhou pelas redes sociais. Então, eu tenho um prazer de ter aqui hoje Cleide Calgaro para falar um pouquinho sobre educação, que é uma área que a gente sempre fala aqui no Acredita, né? Tem como prioridade, né? Tem como prioridade formação e formação superior e pós, né? Então, Cleide Calgaro, prazer te ter aqui no Acredita. Bom dia, Cleide. Bom Professora. dia, tudo bem? Que alegria estar com vocês. A Margot é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Há poucos anos a gente se conhece. Alguns anos, Cleide, não entrega a idade. Estamos há muitos anos. E é uma alegria poder revê-la. Ela não mudou nada, Alberto. Não mudou nada. Não, melhorei, né, Cleide? Pelo amor de Deus. Melhorou bastante, Cleide. Nós temos uma foto. Tá no Face. Que a gente tá bem melhor hoje em dia. Tá bem melhor as duas. Mas é uma alegria muito grande estar com vocês. E eu sempre assisto o programa, escuto todos os domingos. E é uma alegria muito grande poder participar desse programa que eu admiro. Admiro a Margot. Sempre foi uma pessoa incrível, continua sendo, e o Alberto que é fã de gatos como eu. Exatamente, nosso gato laranja, o rosto Lee Jones, né, Cleide? Olha, professora, a gente... Primeiro deixa eu falar do Cristóvão, né? Que não é tudo isso que vocês ficam endeusando o Cristóvão aí. Eu tenho uma escola chamada Emílio Meyer, onde eu estudei durante 10 anos, e eu cansei de ganhar no jogos de vôlei, por exemplo, do Cristóvão. Então, só pra botar vocês no lugar de vocês. O Cristóvão, eu tenho que ressaltar que o Cristóvão está sendo, né... restaurado lá o ginásio e o auditório, Cleide. O auditório que eu participei, não sei se tu chegou a participar, da Balada da Canção. Tu lembra desse evento? Eu lembro do evento. E era um evento que eu digo que, assim, que Caxias tinha que ter de novo, né, para juntar os colégios. Vinha gente de todos os colégios e surgiram vários artistas. Lembro do Guto Basso no palco, que está pelo mundo, né? Um grande artista, e várias outras bandas surgiram. Então, assim, ver o Cristóvão, né? Sendo pintado, né? Recuperado, as salas de aula. O auditório que é belíssimo, belíssimo aquele auditório, que estava interditado há muito tempo. E o ginásio, eu fico muito feliz. Tu te sente feliz também, Cleide? Muito, porque ele é um patrimônio da nossa comunidade, ele faz parte da história de muitas pessoas da nossa sociedade. Eu acho que isso é o importante. Não só o Cristóvão, o Emílio e outras instituições antigas, eles são partes da nossa vida. Eu diria que hoje eu e a Margot somos o que somos, por quê? Por base no próprio Cristóvão também. Vamos aproveitar então esse teu lado da área da educação, do que mudou. Vocês aí se encontraram, se deram um abraço, alegres, felizes, maravilhadas, lembrando o tempo do Cristóvão. Mas o que mudou na educação de hoje, do ensino médio, do ensino de base com o ensino superior? Porque nós conversávamos aqui, a gente ia para a escola para ser alguém, para ganhar dinheiro, para ter um diploma e ter uma profissão. Mas nunca nos ensinaram, pelo menos a mim, o que é de relevante tu vai fazer, que transformação tu vai fazer na vida, na sociedade, com o que tu está aprendendo. Nossa pergunta foi meio confusa, mas tu entendeu, né, Cleide? Eu acho que muitas coisas mudaram. Hoje a gente tem o advento da tecnologia, as redes sociais. Hoje os jovens eles já não têm mais as mesmas aspirações que nós, porque são gerações diferentes. As gerações estão vindo com perspectivas diferentes. Então, acho que o estudo, a educação, ela tem que dar uma virada de chave para acompanhar também isso, porque as perspectivas acabam sendo bastante diferentes. A gente tinha aquele sonho de formar uma família, ter um diploma, construir uma casa, e hoje tu pega o jovem da atualidade, ele não vai ficar, por exemplo, muitas vezes 5 anos cursando. Ele quer uma perspectiva mais rápida. A internet, as redes sociais, elas te dão essa visão um pouco diferente. Pois é, mas assim, nessa visão um pouquinho diferente, o jovem, o aluno, assim, ele pode ser um autodidata, né? Ele vai lá no YouTube, enfim, no que isso é ruim, no que isso é bom? Eu acho que ninguém é autodidata. Sabe por quê, Alberto e Margot? Porque, na verdade, a educação, ela te transforma.
Eu gosto muito do Paulo Freire, tem uma frase que eu sempre repito nas minhas palestras, que é: a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e são as pessoas que transformam o mundo. Acho que ainda a gente precisa da educação. Quando tu é autodidata, às vezes tu não compreende exatamente aquele contexto que está sendo colocado, porque daí eu tenho a minha visão, eu não tenho a visão da Margot e a tua. E eu acho que a educação, ela é uma construção. Ela é uma construção onde a gente senta, a gente conversa, a gente debate, e eu acho que isso transforma a pessoa. E hoje a gente precisa de pessoas que transformem o mundo, né? Pois é exatamente isso, né? Que dizer, não sei, a minha formação foi essa formação. Estuda para ganhar dinheiro e para ser alguma coisa. Mas assim, faltou aquela coisa assim, o que tu vai transformar o mundo com a tua profissão, com o teu diploma? Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo que o jovem de hoje ele tem um pouco essa perspectiva de como transformar. Eu acho que talvez dentro da nossa perspectiva, e eu vejo que vocês transformaram. Na verdade, pode não ter sido ensinado, mas tanto a Margot quanto o Alberto transformaram a sociedade. O programa que vocês fazem, ele transforma a sociedade. Eu vi o quadro Antes Pantera, que eu tenho uma pantera cor-de-rosa em casa. Tem? Eu Olha não aí, ó. tenho. Tem gato e tem pantera. Vocês transformam, porque vocês trazem as perspectivas. Eu acho que isso é transformar a sociedade. E o meio de comunicação ele é muito importante nisso, porque ele transforma. Parece que às vezes eu sempre penso, será que eu transformo a vida do meu acadêmico, do meu aluno? Mas a gente sempre deixa um pouquinho da gente. E quando tu deixa um pouquinho de ti, eu acho que tu transforma. Sem querer, a gente transforma. Que bacana isso. Sabe, Cleide, que eu convivo com jovens, né, que estão escolhendo a profissão e tal, e aí eu já perguntei para algumas pessoas, o que tu vai fazer? Eu não vou fazer faculdade, não serve para nada, né? E aí eu fico pensando assim, não é só a técnica, né? Não é só a técnica, não é só saber escrever um texto, no caso do jornalismo, né? Falar numa rádio, ou apresentar um programa de TV. Não é só isso. Tem todo que tem por trás de um momento que está crescendo, tu está amadurecendo como pessoa também, aquela circulação de pessoas, de professores, de conhecimento, aquele ambiente, né? Então eu fico pensando assim, poxa, a pessoa está falando assim, porque eu ganho mais, às vezes, sendo influencer, né, do que estudando. E acho que falta isso, talvez, de dizer que é o ambiente, é a formação, é aquele convívio que forma também as pessoas, forma um bom profissional. Não te parece isso? Que às vezes a gente fica focado muito na grade curricular, né, do curso, seja o curso técnico, enfim, e falta essa vivência, né, explorar nesse sentido, não te parece? Sim, quando a gente vê, por exemplo, eu falo da universidade em si que eu trabalho, tu vê que não é só o ensino, por exemplo, técnico do direito, que é o que eu trabalho, mas a convivência que eles têm, isso transforma ideias. Tu pega um acadêmico no primeiro semestre, no último, ele sai transformado da instituição. Então isso é bonito, porque tu vê que tu participou. Por exemplo, tem um senhor que ele trabalha na UX, ele faz a parte da jardinagem. E eu fiquei muito emocionada, eu falo porque foi recente. E eu dizia para ele, seu Roberto, termina. Ele dizia, não, Cleide, eu não vou terminar. Eu disse, termina que eu quero ir na tua formatura. Alberto e Margot, ele terminou e vai fazer a formatura. E eu direito? Em direito. E eu tô jardineiro. A parte da jardinagem da UX. E eu estou muito emocionada porque eu digo, olha o quanto transformou. Porque ele se lembrou de há um tempo atrás eu dizer isso para ele. E então, não só para ele, mas para muita gente, o quanto isso te transforma. E o quanto isso te faz bem, porque ele está extremamente feliz, está realizado. E nós temos uma relação com o jardineiro também. Porque, temos, muito próximo. Quando a gente se formou em jornalismo, eu e a Margot, a gente se formou junto, tinha os jardineiros ali no primeiro bloco, o bloco E ali na frente. Ali. O E, o H. Exatamente. A gente gostava deles e a gente convidou eles para ser homenageados. Homenageados. Então, o curso de jornalismo... Era seu Ricardo e não lembro o nome do outro. Eles foram homenageados. Os jardineiros da Universidade de Caxias do Sul, eles foram homenageados na formatura de jornalismo. Foi uma coisa assim até estranha, né, na época, mas assim, eles são nossos. Eles ajudam a florescer, eles ajudam a deixar a universidade mais bonita, mais agradável, né?
Eu acho, Alberto, que isso é incrível, sabe por quê? Porque todas as profissões, elas se complementam. O direito, ele precisa da jardinagem, ele precisa da moça que faz a limpeza, ele precisa de todos. Acho que todas as profissões, elas têm um valor incrível na nossa sociedade. Então, às vezes, a gente não vê. E parabéns por terem visto. Porque eu acho que isso, sim, é o importante. A gente é um conjunto dentro da sociedade. E tudo que a gente faz, um precisa do outro. Então, acho que é incrível isso. Bom, nós debatemos aqui seguidamente, Cleide, se você escuta o programa, a gente debate frequentemente aqui a questão da saúde mental, a questão da educação, de vários assuntos assim. Mas a gente tem debatido nos últimos tempos aí as informações que vieram sobre o curso de medicina e as notas baixas de algumas instituições, né, que é muito perigoso. A gente já debateu em outros anos, né, Margot, de dizer assim, pô, os médicos, as pessoas reclamam muito dos médicos, porque os médicos não olham na cara, não conversam, enfim, né. A UX, felizmente, ela não tem uma nota baixa, mas várias instituições têm uma nota baixa. Eu quero te perguntar o seguinte, na área do direito, como é que é ensinar futuros advogados? Como é que essa professora de futuros advogados, a área do direito também tem que haver uma reformulação, ou seja, o médico tem que ter aquela conversa, aquele olhar, aquele carinho para atender uma pessoa? Eu acho que todas as áreas, elas têm que acompanhar a evolução da sociedade. Eu sou prof de Direito Constitucional, uma das disciplinas mais complicadas que tem no direito. Mas é muito importante porque a gente sempre tenta ensinar um senso de justiça e de ética, que eu acho que isso é muito importante na nossa categoria. Ser justo, ser ético e sempre tentar fazer o melhor para as pessoas, porque trabalhar no contexto da própria sociedade. Claro, a gente precisa melhorar muito, eu sempre brinco, pessoal, tentem sempre falar aonde as pessoas possam entender, porque o direito, às vezes, ele é bastante complexo na linguagem. E aí eu me lembro sempre do Saju, às vezes o estagiário fala e a pessoa só concorda porque não entende. Então eu acho que isso também é um pouco de se adaptar à linguagem da própria sociedade. Mas isso a gente vai vendo que conforme vai passando o tempo, talvez outras demandas também venham a surgir, né? A minha pergunta é a seguinte, não tem sempre aquele aluno que quer saber mais que o professor? Se não tem uma geração surgindo aí, eu quero fazer direito, mas eu já sei tudo, eu já olhei. Já vi no Google. Já joguei no Google, já vi no YouTube, essa professora aí não tá com nada. Eu sei e ela não sabe. Não tem uma geração assim surgindo ou não? Pior que não, sabe? Graças a Deus. Bom. Não, tu sabe que eu tenho sorte, porque eu sempre digo, eu sou encantada por eles. Porque eles sentam, param e ficam prestando atenção. Às vezes eu olho e penso, será que eles estão prestando atenção? Então mesmo. Então eu diria que é mais fácil hoje do que, talvez até pela nossa própria experiência, minha, da Margot pelo tempo e a tua também, mas do que há 10 anos atrás. Porque a outra geração era mais questionadora nesse sentido. Eu que sei, tá aqui. Sim. Eu me lembro que quando eu entrei em 2007... para dar aula, eu entrei na UX em 2003. Eu fui funcionária e depois, em 2007, fiz o concurso. Aí a gente ia viajar e tinha sempre alguém que tinha um monte de livro. E aí tu dava aula, antiga não tinha internet. Pesquisava no livro e dizia, esse livro diz tal coisa, esse diz tal. E aí tu tinha que se virar nos 30, né? Então, hoje eles têm um carinho muito grande também e são questionadores, mas não nesse sentido. Não, porque o curso de Direito em qualquer faculdade sempre foi um curso do gueto, né? Sim, ele é. Discussões políticas, disputas de ideais, né? A coisa é brava, né? E essa questão do ensino hoje, Cleide, da inteligência artificial, das redes sociais, também o profissional ele precisa se preocupar com isso também, né? Porque ele tem que... A gente vê muitos advogados na rede, fazendo videozinho, fazendo trend e tal. No que isso, a formação, inclui isso hoje na formação do direito, essa questão das redes sociais, da inteligência artificial? Como é que é esse ensino hoje? Não, e o pessoal diz que não vai mais precisar de escritório de advocacia, né? Porque o advogado vai dizer, escreve aí para mim, e ele vai fazer... O processo. Já tem gente fazendo esse processo. E aí a gente vê uma série de problemas, Alberto, porque tu pode observar que tem muitos colegas advogados que eles estão enfrentando a problemática de jurisprudência que é criada que não existe, de coisas que são criadas que não existem. Então, acho que a IA ela é um auxiliar para o direito. A gente sempre tenta mostrar para o acadêmico que ela é um auxiliar.
Não é que tu não possa utilizar, mas utilize ela com consciência e com ética. Sempre revisa a peça que tu vai fazer, sempre observa se aquilo que tu construiu existe ou não, porque ela cria muitas coisas que não existem. Então a gente sempre tenta colocar o quê? Ela é um aliado, mas não é a tua muleta para que tu possa exercer a tua profissão. Perfeito. Sempre tem que ter a ética e o respeito com aquela pessoa que está do outro lado, que está pagando por aquele serviço e que quer o melhor. Mas é um momento perigoso para a área do direito? O Não IA? vejo. Não eu vê acho assim? que é um auxiliar. Porque para a nossa área de comunicação é um momento perigosíssimo, né? É que tem o ranking das profissões que estão, né, em extinção. Extinção. Advogado está nessa, Tá jornalista está nessa e muitos outros, né? Mas a gente percebe que realmente isso é uma ajuda, e é uma ajuda, mas ninguém vai tirar a gente daqui assim e vai substituir por... Acho difícil, mas enfim, no mercado se ouve isso. Tu concorda com isso? Que Não, o por direito quê? vai ser extinto? Não, sabe por quê? Porque esse contato que a gente está tendo, olho no olho, essa conversa informal, a IA não consegue fazer. E o que a sociedade quer não é uma coisa mecânica, ela é uma coisa que tem sentimentos. Então, se fosse uma entrevista feita por IA, tu gravava ela e era mecânico. Assim não, assim as falas, os olhares, as ideias, elas se transformam. E um ponto muito importante do jornalismo, apesar de hoje, para ser jornalista, não precisar ter a graduação em jornalismo. Exatamente, alguém inventou essa. Lá no STF em 2009, eu sempre me lembro que eu fui pedir para uma professora de letras, quero aprender a escrever. Então ela me disse o seguinte, vai fazer jornalismo. Ai, meu Deus. Aí tu não aceitou a ideia dela, né? Aceitei. Aceitei. Fez jornalismo também? Fazer. Para aprender. Tá fazendo jornalismo? Tá fazendo? Tu vai ser minha colega? Não vou chegar à altura de vocês nunca. Mas é um aprendizado, na verdade. Por quê? Porque realmente é isso. Eu acho que as profissões, elas são essenciais. Nenhuma vai acabar. A IA, ela é um instrumento para auxiliar, mas não para acabar. Ninguém substitui o ser humano. É isso. Concordo contigo.